Secretária Débora Dias, secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas do Estado de Sergipe. Felipe Sampaio, diretor-presidente interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Um prazer tê-los aqui conosco no 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Mas vocês não são nossos convidados, vocês são nossos parceiros de organização, de organização conjunta, de formulação do que nós queríamos para esses dois eventos, o 25º Simpósio e o primeiro Fórum Latino-Americano da Água, que tem propósitos diferentes. Temos um evento técnico-científico da BR Hidro, na sua 25ª edição, mas que também traz um contexto de discussão política, institucional, né, que a Ana sempre participou. E temos também um fórum que está na sua primeira edição e que tem um propósito diferente, né? Então, eu queria que vocês falassem aqui nas suas perspectivas, né, como foi essa construção coletiva, se nós estamos concretizando as nossas expectativas e o que esperamos daqui para frente, ao longo desse evento e após a sua realização. Secretária, por favor. Então, é uma honra, né, receber esse evento aqui em Sergipe, né, de tamanha importância, né, como você mesmo falou, Suzana, foi uma parceria, né, construímos juntos. Na verdade, eu mesmo venho acompanhando há 5 meses, né, apesar que já vem se construindo há 1 ano e meio, mas há mais ou menos de 5 a 6 meses que eu fui envolvida no processo, e para mim foi assim maravilhoso, né, e depois de ver tudo isso pronto, concretizado, é uma realização, né? Então, assim, esse evento é importantíssimo, né? Porque a gente constrói políticas públicas, né? A gente vai desenvolvendo as políticas públicas na área de recursos hídricos para que a gente possa fortalecer cada vez mais, né? É necessário que isso aconteça, né? Esses encontros são sempre positivos, né? Para todos nós, para a gente fazer essa grande defesa do nosso patrimônio, que é a água. Muito obrigada, secretária. Felipe. Pois é, Suzana, para nós é uma honra estarmos aqui participando e apoiando, patrocinando mais um simpósio da BR Hidro, 25º, né? Temos um quarto de século já de simpósios, isso é muito significante para a gente. A Ana e a BR Hidro têm uma relação, uma parceria intensa, né, desde a sua concepção, né? Somos uma agência recente, temos ali praticamente 23 anos de instituição, e temos tido esse relacionamento constante com a BR Hidro, e para a gente é um prazer participar ativamente, né? Como eu mencionei ontem na abertura, estamos aqui com 56 pessoas da ANA, né? Entre eles técnicos, diretores, toda a diretoria colegiada presente aqui nesse evento, tão importante para o setor, como bem disse a secretária, né? Nessa intenção nossa de integrar, né? Trazemos à tona várias temáticas que a gente precisa discutir, como estamos passando agora a questão do enfrentamento dessas crises extremas, mudanças climáticas, secas no norte, inundações no sul, né, esse calor atípico no meio do país, né, no centro do país. Então, eu acho que esse é um ambiente onde temos discussões técnicas, temos discussões institucionais, né, do papel desses atores em todo o SINGRE, né, em todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, e aí esse espaço é sempre importante para nós aproveitarmos, né? E agradecer também aqui a secretária, ao governador, que nos brindaram ontem com a presença de vocês, né? Puderam fazer aquela bela abertura, né? E podemos somar aqui juntos, sempre aquela discussão, né, Suzana, que a gente tem que crescer, avançar na parte técnica, sem deixar de lado a parte política, né? No processo político é muito importante quando a gente discute o tema da água, quando a gente fala de bacias hidrográficas, quando falamos de comitês das bacias, né? São entes importantíssimos nesse processo, né? Para que a nossa política nacional de recursos hídricos avance, para que o nosso, né, comitê possa voltar à atividade intensa que ele precisa ter, né, para as demandas que chegam até ele. Então, estamos muito animados em fazer parte disso, em poder contribuir, né, com todo o time da Agência Nacional de Água. Estamos aí com diversas participações ao longo desses 5 dias, né, de simpósio, e muito animados, assim, como você colocou, Suzana, com esse primeiro Fórum Latino-Americano da Água, né, o simpósio ele cresceu, né, não só nacionalmente, mas ganhou uma conjuntura internacional, e teremos aí a expectativa de receber membros de mais de 20 países aqui da América Latina, e isso nos deixa muito empolgados,
enquanto agência reguladora, muito animados em construirmos uma agenda integrada da nossa região aqui da Latinoamérica. Isso vai fortalecer as relações entre os países. Temos desafios como as nossas fronteiras, né, os rios transfronteiriços, e eu acho que isso a gente precisa avançar nessa discussão. Temos ali a Amazônia, né, toda a nossa bacia hidrográfica, nossos aquíferos, e essas discussões precisam serem integradas, serem capitaneadas, né. A nossa expectativa do lançamento também nessa semana do nosso Conselho Latino-Americano da Água, né, promovido junto com essa discussão do fórum. Então estamos com uma agenda intensa, cheia, muito animados aí para o que vamos conversar durante esses dias. Você falou numa agenda água, né? Nós estamos iniciando, portanto, uma construção de uma agenda coletiva aqui na América Latina. Isso é um grande desafio, mas também nós temos um desafio na nossa agenda já interna, né? A agenda da ANA com os estados, e o público da BR Hidro, o público da associação, nem todo mundo está muito sintonizado com essas questões. Nós temos muitos estudantes, pesquisadores que não entendem muito dessa agenda água na questão, né, da política, né, questão do nosso sistema de governança. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do lado dos gestores públicos dessa construção recente, que foi o Pacto pela Governança da Água, né? A iniciativa da ANA, que o MDR também se incorporou, e foi um pacto estabelecido com todos os estados, que, na verdade, é o início de uma agenda que vai ser construída, né? Então, diretor Felipe, por favor, fale um pouco sobre essa nossa agenda, e depois a secretária Débora também fala, que assinou recentemente. Foi. Assinamos no INCOB, né? No INCOB. Exatamente, Suzana. Essa questão do Pacto pela Governança da Água é fundamental quando nós pensamos na governança, né, do recurso hídrico, porque temos as questões de nível federal e as questões de nível estadual, quando a gente pensa em água, né? E quando a gente avançar na discussão do saneamento, das normas de referência que a ANA precisa editar, nós ainda temos o terceiro nível, que seria a questão dos municípios, né? Então, o pacto é justamente a gente trazer para um alto nível a discussão da temática da água. E que a gente sempre fala, e a BR Hidro sempre bate nessa tecla, a água é uma pauta de Estado, né? Não é uma pauta de governo, né? E a gente precisa avançar nisso. Então, na nossa tentativa de avançar nessa perspectiva, nós elevamos o nível quando nós tratamos a relação ANA, governo estadual, com o governador. Nós tínhamos uma relação muito boa com os secretários, muitas vezes com algumas entidades ali dos órgãos gestores de recursos hídricos, mas nós sentimos essa necessidade de aprofundar ainda mais e estreitar com o governador, porque muitas vezes o governador não tinha conhecimento de quanto que o Estado recebia de recurso, com programas como Progestão, como Qualiágua e outros programas que temos com o Estado, que ele muitas vezes nem sabia que tinha esse tipo de programa junto ao Estado. Então, a ideia é elevar o nível, elevar a governança, aprimorar essa governança nas três temáticas, né, nas três frentes de trabalho: saneamento básico, né, aprimorar aquelas questões de saneamento básico, também nas questões da gestão de recursos hídricos e principalmente também na questão da segurança de barragem, que é um ponto sempre crítico que a gente precisa ficar acompanhando diuturnamente, né? Então, como bem colocado, encerramos na semana passada, né, o última unidade da federação a assinar, foram os três estados, né, Acre, Roraima e Rondônia, né? Tivemos participando na semana passada de uma festividade lá no estado do Amazonas, estavam reunidos ali os governadores, aproveitamos a oportunidade e concluímos finalmente, secretária, toda a federação com a assinatura desses três estados. Então, nossa expectativa é estarmos mais próximos dos estados, com uma agenda bem definida. Então, na sequência da assinatura do pacto com a unidade federativa, nós estamos agendando oficinas, onde estão sendo pactuadas metas, um cronograma de trabalho conjunto, né, de acordo com a realidade de cada unidade da federação. Então é importante ressaltar isso. Então os nossos técnicos estão construindo essa oficina e os estados estão trazendo as demandas, necessidades, aquilo que compete à ANA conseguir ajudar, né, dar o apoio, trazer capacitação. Então a nossa expectativa é que isso vá amadurecendo ao longo dos próximos anos, né? Só para trazer uma observação, dentro do Pacto da Governança da Água, nós temos o Progestão. Só o Progestão, nesse próximo ciclo, que é o terceiro ciclo, né, um programa que tem um ciclo de 5 anos, iniciamos com alguns estados já esse ano no terceiro ciclo, e só o Progestão anualmente, né, repassa até 1.400.000 para o órgão gestor estadual, né, fazer essa gestão, investir esse recurso na gestão de recursos hídricos. Então, no ciclo desses 5 anos, vai ser praticamente 7 milhões nesse programa apenas que a ANA vai estar repassando aos estados. Então, qual é a intenção? É ter esse fortalecimento da gestão de recursos hídricos estadual, né? A gente precisa cada vez mais que os estados estejam fortes
com uma equipe técnica apropriada, preparada para poder dar vazão, né, às demandas de outorga, por exemplo, né, as questões das barragens estaduais. Ter um órgão gestor estadual de recursos hídricos é fundamental no nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos e para a gente poder implementar a nossa política, né? Obrigada, diretor Felipe. Secretária. Então, Suzana, a assinatura do pacto, né, demonstra a nossa preocupação, né, com recursos hídricos, né, do Estado. O governador realmente está empenhado, né, tanto é que é uma pauta forte dentro do planejamento do Estado, né. A gente vai trabalhar, né, mais profundamente agora nesse ano de 2024, no próximo ano agora que está se iniciando. E assim, como você mesmo falou, Felipe, é uma oportunidade da gente estreitar os laços, né, da gente trocar ideias, né, da gente juntos, né, construir, né, políticas, né, para que a gente fortaleça cada vez mais o sistema de recursos hídricos, né. Outra coisa que eu sempre defendo é a questão da educação ambiental, né. É importantíssimo, eu sempre falo que é o pilar de tudo, né, e a gente tem que trabalhar diretamente nas comunidades, né. A gente precisa dos comitês de bacia, fortalecer eles cada vez mais, que eu falo sempre que os comitês de bacia têm uma importância enorme, né, porque querendo ou não são os nossos fiscais, né, são os nossos braços, nossas pernas lá na localidade. Então, assim, fico muito feliz, né, do Estado ter assinado esse pacto, né, e que juntos podemos construir um grande projeto, né, a favor. Muito obrigada, secretária Débora. Pois é, essa agenda do Pacto pela Governança, ela toca na área de recursos hídricos fortemente, mais na área de infraestrutura hídrica, segurança de barragens, que aí nós temos, dentro do próprio governo federal, nós temos dois lados, às vezes, o órgão fiscalizador e o que é o responsável, né, pela infraestrutura, e a política de saneamento, que também já é um outro desafio. Então, na verdade, nós temos aí um espectro que é multissetorial, né, a nível de governo estadual, a nível de governo federal. Hoje nós participávamos pela manhã de uma mesa que nós tivemos representantes de dois ministérios, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e o Ministério do Meio Ambiente, o Meio Ambiente e Mudanças do Clima, né? E ambos disseram que essa agenda ela é interministerial. Ela não está só no Ministério, a agenda da ANA também não está só no... Ela é transversal, né? Então, isso é um grande desafio para o governo do Estado, para a Agência Reguladora Nacional, para a BR Hidro, que constrói também e divulga o conhecimento, né? Então, a gente tem, de fato, múltiplos papéis e em setores diferentes. É um desafio muito grande, né? E a gente precisa comunicar isso para a sociedade e que, assim, levantar a percepção de que cada um tem um papel importante nesse pacto, nessa cooperação. Nós saímos desses dois eventos fortalecidos, vocês têm essas expectativas? A expectativa é essa, não tem como não sair, né, fortalecido. É muita troca de experiência, né, de vivência, isso é muito bom. É muito valioso, né, esse tipo de evento. Felipe, saiu? Com certeza, como a secretária disse, essa troca de experiência ela enriquece bastante, porque como a gente tem um país continental, né, temos estados que estão mais à frente, têm maturidades, né, diferentes, né, nós temos realidades diferentes, como os estados do Norte, do Nordeste, né, das nossas regiões. Às vezes o desafio, por exemplo, de um estado como São Paulo, não é tanto o saneamento básico, mas é a questão da gestão de recursos hídricos, né, dos comitês ali, PCJ, né, então a gente tem realidades distintas. E nesse ambiente que a BR promove, né, que aqui a gente é recebido pelo estado de Sergipe, nós encontramos e podemos discutir e trocar essas experiências, porque o nosso país ele tem essas nuances, né? No mesmo momento estamos tendo seca numa região e inundação em outra.
Então, são eventos extremos acontecendo na mesma situação, no mesmo momento. Então, precisamos trocar essas experiências, precisamos que os órgãos gestores que aqui estão presentes, os secretários de meio ambiente, né, e mudança do clima, possam cada vez mais estar em contato uns com os outros para fortalecer isso. Né? Porque muitas vezes, às vezes você não está conseguindo, por exemplo, evoluir no instrumento da cobrança no estado. Mas lá no estado do Pernambuco já evoluiu. Então você consegue entender como é que foi lá no seu estado que avançou, o que você acha que, como secretário, eu posso fazer para fazer isso avançar no meu estado, esse instrumento tão importante para valorizar o recurso hídrico. Então, essa troca de experiência, de conhecimento, né, e de estratégia política também. Como é que você fez com o seu governador? Né, qual foi o caminho que vocês percorreram? Foi pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos? Não, foi pela Secretaria? Foi pela Casa Civil? Então, esse manejo, essa troca de informação, estratégia, é fundamental para que a gente possa estar fazendo o sistema avançar. Né, fazendo nós aprimorarmos cada vez mais a aplicação, né, de instrumentos como os planos de recursos hídricos nas bacias, né, instrumentos como os sistemas e as outorgas também. Então, é fundamental essa integração. E a ANA tem sempre prezado por isso. Esse ano a gente realizou um Seminário Nacional de Integração de Regulação de Usos lá na sede da ANA, justamente para a gente poder alinhar as expectativas e também alinhar as questões da emissão das outorgas, né, em âmbito nível nacional. A ANA ela é responsável apenas por 8% das outorgas emitidas, né, atualmente. Então, assim, temos 92% que os estados estão, né, responsáveis por essa gestão, os órgãos gestores, as secretarias, e a gente tem tentado cada vez mais fazer um trabalho em conjunto, integrado, porque como a gente sempre fala, né, como o nosso lema da ANA, né, a água é uma só. A água ela não sabe se ela é estadual ou federal, né, se ela é superficial ou subterrânea. A questão é que a água é uma só. Independente de quem faz a gestão, a gente precisa cada vez mais estar concatenados, articulados, né, e é fundamental esse apoio do governo federal junto com os estaduais para que a gente consiga avançar nessa pauta tão importante, tão fundamental para o nosso país. Obrigada, Felipe. Eu queria encerrar aqui só com uma provocação. A gente só cuida daquilo que a gente conhece, né? A gente está aqui num evento de mobilização, falando de gestão participativa, então eu acho que a gente tem um desafio aí, que a secretária já falou, na questão da educação ambiental. Acho que a gente tem um desafio e que a ANA também tem um papel muito importante na capacitação dos comitês, né, a questão da promoção do mestrado profissional, né? Então, nós temos aí um pilar importantíssimo, que é a educação. E uma questão, acho que geracional também, trazer os jovens, trazer as crianças, né, para essa pauta da água, para o conhecimento do que nós temos, do que avançou, de potencialidades e de problemas, né? Então, secretária, uma mensagem final com relação ao tema educação, água e educação. Então, nós temos que educar, né, nossa base, né? Mostrar a importância do que é a água, que é nosso bem maior. Essa é uma defesa que eu faço sempre. É um bem maior e que ele é finito, né? Ele não é infinito, ele é finito. E que se a gente não cuidar, a gente vai perdê-lo, né? E sem ele a gente não vive. Obrigada, secretária. Diretor Felipe. Não, como você falou, Suzana, a ANA tem um papel muito importante na questão dessa capacitação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né? Não só a nível das bacias, dos comitês, mas também a nível das universidades, né? Como você mencionou, né? A capacitação como o Profiágua, o Proficiamb. Então a gente tem cada vez mais avançado, né? A gente agora conseguiu avançar na questão de a gente ter o Profiágua em todas as unidades da federação. Acho que foi um grande evento positivo e expressivo, né, para a gente esse ano, que a gente consegue agora ter esse projeto tão profícuo. A gente tem mais de 800 dissertações já defendidas, né? E aí nós percebemos cada vez mais a importância de nós termos profissionais na ponta, como a secretária disse ali, atuando capacitado, entendendo do que está falando, dominando bem a temática, para poder realmente a gente ter entregas efetivas na ponta da gestão dos recursos hídricos, né? E com certeza a ANA tem essa visão, a importância da capacitação do sistema, é uma atribuição nossa pela Lei das Águas, né? A gente manter e fortalecer essa capacitação, e estamos estendendo isso agora com o novo advento da atribuição de elaboração de normas de referência do saneamento, também para as agências reguladoras estaduais, né, agências reguladoras intermunicipais e também municipais, no quesito da capacitação também desses órgãos reguladores, né, que é fundamental, né? Nós lidamos ali diretamente com 96
agências reguladoras, né, que a gente chama de entidades reguladoras infranacionais, né, então precisamos, e cada uma, como eu falei, né, cada uma tem uma realidade distinta, de maturidade, algumas foram criadas recentemente, outras não, já têm há mais tempo, mas estamos preocupados com todos esses níveis de instância, tanto no setor de recursos hídricos como no saneamento. A gente quer ver profissionais capazes de fazer a mudança no seu ponto de atuação, na sua organização, na sua entidade gestora. Então, para nós, é uma alegria assim, ampliar o recurso nessas temáticas, né, ver os resultados, né, e a gente tem discutido muito isso internamente na agência, para que possamos também fazer um acompanhamento das dissertações que são defendidas, ver não só a apresentação teórica, mas desafiar os alunos, os mestrandos, os doutorandos, que eles possam colocar isso na prática, né? Acho que a ideia do mestrado profissionalizante é justamente essa, né? Trazer a teoria para a prática, né? no estudo deles. Então, enquanto agência, a gente está bem animado em ampliar isso cada vez mais, e fortalecer os passos, dar passos cada vez mais fortes e firmes no que a gente tem feito, né? E é sempre muito bom ver que a capacitação tem chegado na ponta e queremos ampliar mais. Recentemente, a gente lançou o jogo Acauana, né? A gente, inclusive, lá no Incob, a secretária estava lá, lançamos é um jogo didático para lidar ali com a primeira infância, né? Ali na discussão do colegiado, do colégio, no meio dos colégios, e fizemos um encontro com todos os secretários de educação, lá em Brasília, na ANA, onde podemos contar com o apoio do Ministério da Educação, né? E foi apresentado que a nossa ideia é que essa temática ela seja inserida na grade curricular das escolas. Eu acho que a mudança ela começa desde pequeno, né? Às vezes, nossos filhos, quanto mais a gente inculca ali o que a gente precisa na cabecinha deles, eles já crescem sabendo como lidar, como respeitar o próximo, né? E a gente precisa também inculcar o respeito ao meio ambiente, o respeito ao recurso hídrico, que é fundamental para todos nós. Obrigada, diretor Felipe. Acho que trouxe aí também essa questão da educação, assim como a secretária. Bom, a BR Hidro completa esse ano 46 anos de existência e foi criado por um grupo de professores. Então, era uma associação técnico-científica, mas nós ampliamos o nosso escopo, as nossas parcerias. E quero dizer aqui, em nome da diretoria atual, que foi um grande prazer, está sendo um grande prazer partilhar a organização desse evento com o governo do estado de Pernambuco, com a secretária Débora e com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, aqui representado pelo diretor Felipe Sampaio. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos, enquanto Estado, nessa grande oportunidade e essa grande troca de experiência. E que venham mais anos com da certeza. BR, né, junto com os estados e com a ANA, de uma relação cada vez mais intensa e de muito resultado. Obrigada. Obrigado.